Então, alguns conceitos de campo elétrico importantes para a gente saber são: primeiro, campo elétrico é uma perturbação gerada no espaço em torno de um corpo eletrizado. Se a gente olhar as figuras aí ao lado, ela está mostrando uma perturbação gerada no espaço em torno de uma carga positiva e em torno de uma carga negativa. E o que essa perturbação ocasiona? Dois corpos eletrizados se interagem por intermédio de seus campos elétricos, que são essas perturbações geradas no espaço. E aí ocasiona uma força elétrica entre esses dois corpos. Na verdade, uma força não, né? Um par de forças. As forças surgem sempre em pares, uma num corpo, a outra em outro corpo. Legal. Outro conceito de campo elétrico importante. Campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de cargas elétricas. Então, como eu disse anteriormente, o campo elétrico é um tipo de campo de força, e o campo de força é a perturbação gerada em torno de um corpo por algum motivo. No caso de campo elétrico, é um campo de força provocado pela existência de cargas elétricas. E essas cargas elétricas, gerando esse campo, elas tornam outras sujeitas, né? Cargas elétricas no campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas. Ou seja, uma carga que gera um campo elétrico, ela está sujeita a sofrer uma força e gerar uma força em outro corpo quando esses campos elétricos se interagem, que foi exatamente o que eu mostrei na figura para vocês, tá? Voltando para os nossos conceitos, vem o conceito que trata o campo elétrico como uma grandeza. Campo elétrico é uma grandeza física vetorial. Então, se ela é vetorial, eu preciso indicar o quê? Modo, direção, sentido e unidade de medida. No caso de trabalhar com grandezas vetoriais, eu sempre preocupo primeiro em discutir direção e sentido dessas grandezas, obviamente depois de entender o conceito do que elas representam, do que elas significam, né? E aí depois a gente preocupa com o módulo. Então, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo unitário em função das suas distâncias. O que esse conceito quer dizer? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Vou apagar. O conceito falou o seguinte, né? Que o campo elétrico é uma grandeza vetorial que serve para dar informação acerca da força elétrica. Então, imagine que eu tenho um corpo, por exemplo, que esteja eletrizado, vou pegar uma caneta, estou escrevendo mais forte, que esteja eletrizado negativamente dessa vez. Essa carga vai gerar uma perturbação no espaço que nós chamamos de campo elétrico, ok? Um campo de força que deixa essa carga propensa à interação com outras, por intermédio deste campo. Se não existe outra carga, se só tem uma, vai ter um campo elétrico. Se eu tenho duas cargas, eu vou ter dois campos elétricos interagindo e, consequentemente, eu vou ter o surgimento de força elétrica. E o entendimento da força elétrica eu consigo ter antes mesmo de enxergá-la, só de ter conhecimento acerca desse campo elétrico. E aí, quando eu coloco uma carga, por exemplo, neste ponto, eu vou chamar essa carga aqui de carga Q1. E aí eu coloco uma segunda carga neste ponto que eu vou chamar de ponto P. Uma outra carga
negativa. O que eu sei? Vou ter colocado aqui um pouquinho mais baixa. Outra carga negativa, que eu vou chamar de Q2. Quando essa carga Q2 foi submergida dentro de um campo elétrico, os campos elétricos dessas duas cargas se interagiram e surgiu nelas, em cada uma delas, uma força. De mesmo modo, mesma direção, sentidos contrários, que é um par de ação e reação. Então, na carga negativa aqui, vai sofrer uma força que tem qual direção? A reta que une as duas cargas. Essa carga Q2 vai então sofrer uma força na horizontal, porque a reta que une as duas cargas está na horizontal. E essa força vai ser uma força de repulsão. Aqui, força elétrica. Força elétrica. Ok? E se eu quiser saber a intensidade dessa força, lei de Coulomb. K, o tipo de meio que esses corpos estão interagindo, vezes o quê? O produto das cargas, Q1 vezes Q2, sobre a distância ao quadrado. Legal? Tranquilo? Então, aqui eu sei direção, sentido e modo da força elétrica gerada nessa carga 2, por exemplo, sobre a ação do campo elétrico gerado pela carga 1. Agora vamos pensar somente no campo elétrico. O que acontece? O campo elétrico, ele sempre vai ter a mesma direção da força elétrica gerada por ele. Então, se aqui a carga Q2 está tendo uma força na horizontal, o campo elétrico neste ponto em que a carga está, ele também vai estar na horizontal. Então, pensando numa carga pontual qualquer, continuando aqui com a minha carga negativa, imagine que se eu fosse colocar uma carga acima dela, ela ia sofrer uma força na vertical. Então, o campo nessa carga é a reta que uniria as duas cargas, não é? Só que não tem carga nesse ponto. Então, como é que eu defino a direção do campo elétrico? Como é que eu vou definir a direção deste campo elétrico? A direção, ela sempre vai ser a reta que passa pela carga e pelo ponto no espaço. Obviamente, do ponto em questão. Então, ou seja, se eu quero saber a direção do campo elétrico gerado nesse ponto no espaço em torno dessa carga negativa, a direção vai ser a reta que une neste ponto a carga. Se eu pego um ponto à esquerda da carga negativa, o campo elétrico vai ter que estar na horizontal, porque a reta que une este ponto no espaço a carga vai estar na horizontal. Se eu pego um ponto aqui nessa região e quero saber qual é a direção do campo elétrico, ele vai ser a reta que passa por este ponto no espaço e a carga. O que garante que quando eu coloco uma carga nesse ponto, seja negativa ou seja positiva, a força elétrica vai estar na mesma direção do campo. Então, se o campo está na horizontal, a força elétrica vai estar na horizontal. Então, se eu for representar aqui um campo elétrico em torno de uma única carga, ele vai estar numa distribuição radial em torno dela, ok? E essas linhas que representam o campo, nós chamamos elas de linhas de força, tá? E aí o campo elétrico vai ser sempre tangente a essas linhas de força.
Mas é só imaginar que, se você conseguir imaginar a direção da força elétrica, você está sabendo qual é a direção do campo elétrico. Olha, já, mas não tem força elétrica nesse ponto no espaço. Então, imagina se eu colocar uma carga elétrica aqui. Coloquei uma carga, beleza. Ou neste ponto na horizontal, melhor, para discutir. Se eu coloco uma carga elétrica neste ponto aqui, se a força elétrica gerada nela vai estar na horizontal, o campo elétrico neste ponto, gerado pela carga negativa, também está na horizontal. Ok? Beleza? Legal. Agora, então a direção do campo elétrico eu sei, gerado em torno de uma carga. Isso serve tanto para carga, esse conceito, para cargas positivas, negativas, quanto para cargas positivas. Se eu pego uma carga positiva, o campo elétrico gerado em torno dele vai ter em cada ponto no espaço uma direção diferente. Mas a direção vai ser sempre a reta que passa pelo quê? Por este ponto no espaço e a carga. Então, essa é a representação das direções do campo elétrico, tanto num corpo eletrizado negativamente, quanto num corpo eletrizado positivamente. Até aqui ficou claro? Sim ou não? Sim. Então, se eu sei a direção do campo elétrico, eu sei a direção da força elétrica. Então, um ajuda o entendimento do outro. Esse é o X da questão. E sentido? Convencionou-se o seguinte, que o sentido do campo elétrico em cargas negativas, ele tem que ser contrário do sentido do campo elétrico gerado por cargas positivas, porque eles representam comportamentos opostos. Então, o campo elétrico gerado por carga negativa, convencionou-se que a representação dele, já que é uma grandeza vetorial, que o campo elétrico dele vai ter um sentido de estar entrando na carga negativa. Está entrando na carga negativa. Ok? Beleza? Então, em cada ponto desse no espaço, o campo elétrico vai ter uma direção diferente, mas a direção vai ser sempre a reta que o quê? Que passa pelo ponto no espaço e a carga. Tem este padrão. E como é uma carga negativa, a carga geradora desse campo, ele vai estar sempre no sentido de estar convergindo para a carga, de estar entrando na carga. Diferente do campo elétrico gerado em cargas, vou colocar aqui ó, o Ezinho, que é normalmente a letra que a gente representa em campo elétrico. Diferentemente da carga negativa, o campo elétrico de cargas positivas, como tem natureza elétrica contrária, é representado por linhas saindo. É um campo elétrico saindo da carga positiva, divergindo da carga positiva. Beleza? Agora, o que o sentido do campo elétrico tem a ver com o sentido da força elétrica? Porque a gente viu que no último conceito, campo elétrico é uma grandeza vetorial que veio para nos dar informação acerca de uma possível força elétrica gerada em uma carga, né? Colocada dentro desse campo. Então, imagine o seguinte, eu vou pegar dois pontos, um na horizontal e um na vertical. Coloco uma carga positiva aqui na horizontal. E dentro de um campo elétrico, de uma carga negativa. Coloco uma carga negativa nesse ponto aqui de baixo. Vou colocar uma carga positiva nesse ponto aqui. Estão conseguindo enxergar direito ou está desfocado? Dá para enxergar. E uma negativa assim. Pergunto para vocês, nessa carga que eu estou apontando, para onde vai estar a força elétrica?
Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para o lado, para o centro. Para onde? Direito. Para a direita. Porque uma carga positiva com uma carga negativa vai sofrer uma força de atração. Então, essa carga vai estar sofrendo uma força elétrica para cá. Na mesma direção do campo elétrico, não vai estar, porque o campo elétrico aqui está na horizontal, a força elétrica também está na horizontal. Essa carga negativa vai sofrer uma força elétrica na vertical, porque o campo elétrico está na vertical. Tanto é que a reta que une as duas cargas aqui está na vertical. Essa força elétrica para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Força de repulsão. Legal. Está para baixo. Carga positiva aqui, no ponto de baixo de um campo elétrico de uma carga, de outra carga positiva. Vai estar sofrendo uma força elétrica para onde? Para baixo. Para baixo. E essa carga negativa aqui de cima? Para onde? Para baixo. Para baixo com a força de atração. Se a gente parar para pensar, essa força elétrica gerada nessa carga positiva está no mesmo sentido ou no sentido contrário do campo elétrico? Mesmo sentido. Mesmo sentido. A carga positiva colocada dentro de um campo elétrico também positivo, gerado também com a carga positiva, está para baixo. O campo elétrico está para onde? Para cima. Para baixo. Nesse ponto aqui, ele está para baixo. Porque a carga aqui, olha, positiva está acima. Ela gera um campo elétrico o quê? Saindo dela. Não é isso? Ah, sim. Então, o campo elétrico dessa carga está para baixo. E a força elétrica gerada na carga positiva que foi colocada dentro desse campo também vai estar o quê? Para baixo. Aqui vai estar no mesmo sentido. Se a gente olhar a força elétrica gerada nas cargas negativas, aqui, o campo elétrico aqui está para cima, a força elétrica está para onde? Para baixo. O campo elétrico aqui está para cima, a força elétrica está para baixo. Então, em relação ao sentido, vou até liberar um espaçozinho aqui para eu escrever, em relação ao sentido, se a carga for positiva, campo elétrico e força elétrica terão o quê? Mesmo sentido. Deixar abreviado aqui. Mesmo sentido. Ok? Se a carga elétrica que eu estou colocando dentro do campo elétrico, que a gente chama de carga de prova, né? Que está provando a existência de um campo elétrico aqui. Se essa carga for negativa, o campo elétrico e a força elétrica obrigatoriamente vão ter sentidos opostos. Ok? Beleza? Então, olha que legal. Se eu sei do campo elétrico, eu sei para onde vai estar a força elétrica. Já teve questões do simulado do Bernoulli que se o aluno soubesse isso, ele matava a questão na hora. Porque a questão não deu a carga, a posicionamento da carga que estava gerando o campo elétrico, mas ela deu a orientação do campo elétrico. Na hora que deu a orientação do campo elétrico, ela perguntava sobre a orientação da força elétrica. Então, lembrem disso, que o campo elétrico é uma perturbação gerada em torno de uma carga que permite com que duas cargas se interajam sem a necessidade do contato. E esse campo elétrico é uma grandeza vetorial que nos dá informação acerca de uma força elétrica, caso eu coloque outra carga nesse espaço. Beleza? Quais informações que a gente já viu? A direção da força elétrica do campo elétrico eu sei, e sei que a direção do campo elétrico é a mesma da força elétrica. O sentido do campo elétrico eu sei que em cargas negativas entrando em cargas positivas é saindo, e sei a relação entre o sentido do campo elétrico e da força elétrica. Carga positiva submersa num campo elétrico qualquer vai ter sempre a força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico. E cargas negativas submersas em campos elétricos quaisquer vão ter sempre o sentido
da força elétrica contrária ao do campo elétrico. Rolou? Ficou claro? Sim ou não? Sim, Alexandre. Então eu vou compartilhar a tela aqui e aí a gente volta e rever esses conceitos e ver como a coisa fica muito mais clara para a gente agora. Vê se não faz sentido. Primeiro conceito que a gente viu. Campo elétrico é uma perturbação gerada no espaço em torno do corpo eletrizado. Dois corpos eletrizados interagem por intermédio de seus campos elétricos, ocasionando na geração de força elétrica em cada corpo. Campo elétrico é o campo de força provocado pela ação das cargas. Então, toda carga tem um campo elétrico. E cargas elétricas dentro de um campo elétrico estão sujeitas e provocam forças elétricas. Ou seja, elas vão sofrer força elétrica e vão gerar força elétrica naquele corpo que elas estão interagindo. E, por fim, vimos que campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas. Ou seja, nós vimos aqui que a força, o campo elétrico neste ponto da carga negativa é capaz de gerar uma força de carga positiva para onde? Para a direita. Em carga negativa para onde? Para a esquerda, contrário ao campo. Beleza? Então ela está me dando informações acerca da força elétrica. Rolou? Beleza? O nosso link termina em 2 minutos, então vou finalizar o link para a gente prosseguir com a nossa discussão, tá bom? Então, até daqui 2 minutos.